Então diga esse irmão que está ao teu lado: se você não veio ontem, a graça de Deus sobre a sua vida chegou hoje. Então aproveite e receba tudo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. A paz, igreja. É muito bom estar aqui outra vez com vocês. Grandes coisas fez o Senhor e muito mais fará. Amém? Como é bom estar aqui, um dia lindo como esse. Já sabe de onde eu venho, né? Que não é tão caloroso como os dias de hoje. Mas Deus é bom. Como a palavra de Deus diz, né? Não importa se está frio, se está calor, o importante é que Deus está conosco. Em todos os lugares Ele se faz presente e isso é o nosso bem maior. Nosso bem maior é o Senhor. Amém? Glórias te damos, Senhor, porque nessa manhã estamos aqui agradecidos. Oh Pai, como é bom nós podermos ter essa revelação da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua graça. E chegar diante de Ti, Senhor, para Te agradecer. Oh Deus, o que poderemos Te dar diante de tudo que Tu tens feito na nossa vida? Se estamos aqui, é pela graça, é pela Tua misericórdia, é pela Tua bondade. O Teu amor nos constrange, Senhor. O que poderemos fazer para Te retribuir por esse grande amor? Qual a canção mais bela que poderemos fazer, compor? Se és Tu que dás as notas e as letras dos nossos louvores. Se não é inspirado por Ti, Senhor, nada vem do céu, nada é real. Reconhecemos que tudo que temos, que somos e que fazemos é obra Tua. E nós estamos aqui para reconhecer que nós somos carentes de Ti. Somos necessitados de Ti. Porque nem a nossa oração é produzida por nós. Tem que vir do Espírito Santo para que seja uma oração real, verdadeira. Oh Espírito Santo, nosso amigo fiel e verdadeiro, que nos socorre nos momentos mais perigosos, decisivos. Nossas súplicas, nossos agradecimentos são produzidos por Ti. Como somos seres incapazes, reconhecemos a nossa dependência de Ti. Por isso vem Espírito Santo de Deus e tenha liberdade neste lugar. Eis-me aqui, Senhor. Fala conosco nessa manhã. Queremos nos introduzir na Tua presença, no lugar do Santíssimo, no Santíssimo lugar, ali onde a Tua glória é manifesta. Mas por causa da Tua graça não somos consumidos. Obrigada, Senhor, por esse favor imerecido. No nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Êxodo. Aleluia. Aleluia. O tema desse congresso é identidade. Mas não para por aí, né? Como ali mesmo o título diz. Saiba quem você é. Mas não vale colocar jornal não, tá? Tem que ir para o processo normal. Quando a gente quer que uma fruta amadureça rápido, a gente embrulha no jornal, até coloca no forno, né? Para ficar mais quentinho ainda, para amadurecer. Ou coloca, como é o nome? No carbureto. Não adianta esse processo não, tá? Tem que passar pelo processo normal, porque a fruta fica mais gostosa. O sabor da fruta é diferente. Então vamos amadurecer.
de acordo com a nossa identidade em Deus. No livro de Êxodo, no capítulo 23. Estamos nos dias pascual, né? Teve a sexta-feira, sábado, hoje é o domingo da Páscoa. E glória a Deus que Ele ressuscitou. Nosso Cristo é vivo. Aleluia. Eu estive lá em Israel e eu tive o privilégio de ir para um lugar que é a coisa mais linda do mundo. A tumba vazia de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha estar naquele lugar. Testificar com os olhos algo que você já sabia. Porque não precisa ver. Caminhamos por fé, não é verdade? Mas eu cheguei lá, olhei para a tumba e eu disse, eu já sabia. Aleluia. Deus é maravilhoso, igreja. Êxodo capítulo 23, o versículo 18 diz assim: não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Amém? Vamos ficar por aqui. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Glória a Deus. Amadurecer. Amadurecer como cristão é você saber passar pela prova, dando glória a Deus, como foi dito aqui. Você ter o entendimento que Deus está em todos os momentos, em todo o processo da nossa vida, o Senhor está presente. Amadurecer é você entender que precisa passar por processos. Amadurecer é você ter paz no meio dos processos. Eu trabalho com libertação e cura interior, por isso eu sei que quando está amarrado, está ali amarrado os demônios. Porque eu trabalho com isso, foi preciso, de acordo com a necessidade, eu desenvolvi, eu tive que aprender, não fiz curso, mas eu tive que, no meio da necessidade, aprender a fazer libertação, a trabalhar com cura interior. Eu amo essa área, devoro os livros, tenho o maior respeito para quem lidera nessa pegada de libertação e cura interior. Tenho um respeito porque é uma responsabilidade e uma obra muito árdua. Porém, existe um mover muito grande de dependência nesse processo de libertação e cura interior. Quando nós passamos por libertação e cura interior, já diz, nós passamos pelo processo de cura interior, é passar. Eu venho a Cristo e eu passo pelo processo de libertação e cura interior. Eu passo. Mas tem gente que quer ficar nesse processo. Libertação e cura interior. Libertação e cura interior. Nós sabemos que na palavra de Deus, Jesus mesmo diz: a casa ordenada e vazia, aquele que estava habitando vai voltar. E não é maldição. Ele está dizendo o que acontece, porque muitas vezes quando nós vamos explicar às pessoas o que acontece, está dizendo, nossa pastora, está profetizando maldição na minha vida? Não. É o que acontece. Jesus disse, ele vai voltar e ainda traz 7 piores que ele. Então, no processo de libertação e cura interior, nós temos que passar por ele e amadurecer. Aprender, crescer na palavra, no entendimento e na graça de Deus. E sair desse vício de estar na dependência. Porque o amadurecimento nos faz crescer. Porque ser antigo na igreja não quer dizer que é maduro, infelizmente. E uma pessoa que é nova, convertida, pode amadurecer muito mais rápido do que muitos que estão há anos na igreja e não entendem o processo de passar pela prova dando glória a Deus. Não é ficar na prova dando glória a Deus. É aquele irmão, como é que tá? Estou na prova. E aí?
Tá difícil, mas a batalha é grande, mas Deus está comigo. É todo o tempo. Mas até a música diz, né? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu vou passando, eu não fico nela não. Existe um processo na nossa vida que nós temos que sair dele. Temos que sair desse processo. Temos que sair dessa situação. Seja tempo curto ou longo, nós saímos dele. E quanto mais rápido o amadurecimento, mais rápido vamos sair desse processo. E tem muitos que dão desculpa do passado, não porque minha mãe, porque meu pai, que são os maiores causadores, né, de danos espirituais. Aquele que deveria cuidar, um tio, uma tia, um tutor, que deveria cuidar, proteger, fazer o papel de cuidador, é quem mais magoa e machuca. E na maioria das vezes as pessoas dizem, não, eu faço isso porque eu tive tal situação. Eu entendo, mas está na hora de amadurecer. Ontem nós falamos sobre identidade. Amém? Entenderam, filhos de Deus, quem somos, né? Mardoqueu sabia quem ele era, Radassa sabia quem ela era. Ela estava como Esther, mas era Radassa. Mas temos que amadurecer, porque o processo vai passando. E essas desculpas que usamos para continuar iguais, para continuar os mesmos, tem que sair, tem que mudar, tem que haver mudanças. Para isso temos quem? Adão. Quero perguntar a vocês, Adão teve pai? Pai carnal? Não. Adão teve mãe? Quem foi que feriu Adão? Quem foi que usurpou Adão? Não teve ninguém na terra, porque ele veio direto de Deus, ele foi a primeira criação. Então ele não tinha histórico do passado. Mas Adão pecou, e pecou feio. Eva igual. Ela não teve pai carnal, nem teve mãe carnal, nem teve tio, nem teve tia, nem cuidadores, para que ela viesse culpar pela decisão errada que ela cometeu. Então vamos tirar as desculpas que nós usamos para justificar as nossas atitudes erradas. Por quê? Deus, Ele é o provedor maior. Ele é o nosso Pai. E quando nós entendemos a nossa identidade, quem somos em Deus, não existe desculpas para nos apoiarmos nela mais. Acabou a história de nos apoiar nas desculpas para tomarmos decisões erradas. Acabou. Essa fase já? Amém. Deus falou para Adão. Deus explicou a ele o que ele não deveria fazer. Na nossa vida, nós temos que tomar decisões. E são as nossas decisões as causadoras dos males da nossa vida. Sejam causados por alguém ou não, nós vamos colher tudo que nós plantamos. Porque tudo que o homem semear, ele ceifará. Tudo, independente de ter razão ou não ter razão. Então a primeira coisa para amadurecer é nós reconhecermos que as causas vêm de nós. Não importa por quê nem como, vamos colher. E quando Deus disse para Adão, tudo você pode comer. Tudo. Sabe tudo. Inclusive os frutos das árvores que ele não deveria comer. Mas Deus disse, você não deve comer aquela dali. Porque estava lá aberta. Não estava cercada. Ele poderia chegar em qualquer momento em que ele quisesse.
E Deus disse, olha, não, mas aquela dali, ó, não come não, porque você comer dela, você vai morrer. Ele disse, não coma, por quê? Ele não disse, eu te proíbo, você nunca vai alcançar. Deus não vai fazer isso conosco. Ele vai nos explicar o que devemos e o que não devemos fazer. O livro de Levíticos é pesadíssimo. Quando você vai saber das leis, o que podemos, o que não podemos, o que devemos, o que não devemos. Só que hoje, as consequências das coisas que Deus falou para não fazer e fazemos, estamos vivendo hoje. E aí perguntam, cadê Deus? Tanta guerra, tanta maldição, tanta fome, tanta miséria. Não é isso que os homens perguntam? Se Deus existisse, não estaríamos como estamos. Deus existe. E foi as leis colocadas por Ele que foram desrespeitadas. E hoje estamos colhendo. Hoje que vivemos são as consequências dos nossos atos. Então vamos assumir. O que fazemos, ninguém tem culpa. O meu passado, eu não posso voltar e mudar. Eu não posso voltar e mudar o meu passado. Mas hoje eu posso decidir o que eu vou fazer no meu futuro. Hoje eu decido o que eu vou fazer para o meu futuro. E quando Deus falou para eles não comerem do fruto, não tinham interesse. Como nós não temos interesse em muitas coisas. Porém, o adversário, o nosso adversário, ele sopra. E é esse sopro que nós temos que ter cuidado. A nossa mente. Como eu disse ontem, o campo da batalha é a mente do cristão. É aqui, ó. Paulo diz que devemos ter cuidado com os dardos inflamados do maligno. E a serpente chegou para Eva e disse: olha o fruto, saboroso. Esse fruto não é uma maçã, porque maçã é gostosa e podemos comer. O fruto significa qualquer coisa que você deseja muito fazer, mas não deve. Amadurecer é saber que você pode fazer, mas não deve. E aí você está na posição de escolhas. A sua decisão vai causar um resultado. E é no resultado que você tem que focar. Porque Eva disse: não, Deus falou na igreja, pela palavra, pelo pastor, pela pastora, pelo meu líder, que eu não devo fazer isso. Aí a serpente, né? A enganosa, a enganadora, diz: teu líder disse isso, teu pastor isso. Sabe por quê? Porque ele quer te ter presa fácil, quer te manobrar, quer te controlar. Mas você tem a Bíblia, você é independente. Faz, você vai ver como você vai saber que você é capaz, só fazendo. Esse é o fruto que Eva não deveria ter comido. Por quê? Vamos lá no capítulo 2, para a gente entender o que foi que aconteceu. Não foi o sabor do fruto. Capítulo 3. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento,
tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. O fruto estava lá, ela sempre via, e nada chamava atenção. Até que a serpente disse: quando tu comeres, tu vais ser igual a Deus. Tu és igual ao teu pastor, tua pastora. Tu tens poder de decisão. Amadurecer é entender que se Deus nos colocou para viver em unidade, é na comunhão que vamos vencer. Quando Satanás foi tentar Jesus, ele usou o quê? A palavra. A palavra. Te precipita daqui, porque ele mandará anjos a teu respeito para te guardar e te proteger. Salmo 91. Ele citou o Salmo 91 para Jesus. Jesus poderia ter feito palavra de Deus. É verdade, é bíblico, então eu vou fazer. Ele disse: não, mas a Bíblia também diz: não tentará o teu Deus. Está na hora de amadurecer, igreja, e deixar de usar a palavra para justificar os nossos erros, porque as consequências não vai ser os teus líderes que vão sofrer, vai ser vocês. Somos nós. Amadurecer é entender que somos responsáveis pelos nossos atos e que as consequências de tudo que nós fazemos vai voltar para nós. Amadurecimento. Quando nós lemos aqui na passagem que Deus ordenou e disse: vocês vão fazer o sacrifício, porém não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Pão levedado é a contaminação, que significa pão com fermento. E Jesus explica isso muito bem quando ele diz: um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Coisas pequenas que fazemos podem trazer grandes consequências. E no amadurecimento nós vamos ter esse entendimento que nós precisamos cada vez mais a nossa dependência de Deus. E não é porque podemos que devemos, porque Paulo diz: posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Porque tem coisas que nós pensamos: isso não é pecado, eu posso fazer. Pode, mas não deve. Porque Deus está nos querendo levar para um nível de amadurecimento. Amadurecer nele, crescer no poder, no entendimento e na graça. E nós muitas vezes, porque viemos à igreja trazer o nosso sacrifício, que o Senhor diz: mas não traga junto do meu sacrifício o pão levedado, contaminado. Caim e Abel veio diante do Senhor e trouxeram a oferta a Deus. Deus olhou para Caim e não aceitou a oferta. Porém, ele olhou para Abel e aceitou a oferta. Sacrifício sem pão levedado. Porque o pão representa o corpo de Cristo, que veio à terra e não foi contaminado. Como homem. Isso quer dizer que nós podemos sim. Nós podemos. Apesar do nosso passado ter sido forte, apesar de nós termos vivido uma vida dura, podemos viver algo diferente. Podemos viver algo diferente porque Deus é conosco. E nós dizemos sempre: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós dizemos isso para outras pessoas, para terceiros. Que tal usar isso para nós mesmos? Se Deus é por nós, por mim, quem será contra mim? Esse desejo da carne? Não. Esses hábitos que eu tinha costume de fazer? Não, porque Deus está comigo. Eu posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo. Então, se eu tenho a minha identidade em Deus, eu sei que Deus é o meu Pai. Eu sei que independente do Pai terrenal,
Porque esse é um dos maiores problemas do cristão, porque Deus se identifica como pai, mas Ele não é o teu pai da terra. Ele está dizendo, eu sou o teu pai, porque Ele tem que usar linguagens figurativas para que nós venhamos entender, porque a nossa mente é incapaz de compreender Deus. Como diz a canção, ninguém explica Deus, seja ateu, seja cristão, ninguém consegue explicar Deus. Se a nossa mente, nas coisas materiais, nas coisas lógicas, nós não conseguimos 100%, porque somos incapazes. Olha que humilhação. E tem tantos soberbos, pessoas altivas, achando que sabe tantas as coisas. Se na nossa mente normal, se vocês saírem daqui e perguntar o que é que tem lá na igreja, apesar de sair e vir várias vezes, vocês não são capazes de dizer tudo o que tem aqui. Porque a nossa mente é limitada para as coisas materiais, muito mais para as coisas espirituais, para compreender Deus, para dizer quem é Deus. Então começa desse princípio, nós somos incapazes. Então, para Deus nos explicar quem Ele é, Ele diz, eu sou teu pai. Por quê? Porque Ele é o nosso gerador. Independente dos nossos pais, Ele nos gerou primeiro, no coração dEle. Fomos gerados por Deus. Então Ele está dizendo, eu sou teu pai, porque Ele é o nosso gerador, o nosso provedor, o nosso protetor, o nosso cuidador. Tudo que o nosso pai da terra deveria fazer, Ele faz com excelência. Então Ele diz, eu sou teu pai. Aí a gente olha para o pai, ai Deus, porque o nosso pai é humano, por mais amoroso, por mais dedicado, ele vai falhar, ele vai errar conosco. Então quando Ele diz, eu sou o teu pai, aí olhamos para o nosso pai e dizemos, poxa Deus, mas esqueça, Deus não tem nada a ver com o teu pai carnal. Ele é Deus. E quando Ele diz, eu sou o teu pai, Ele diz, eu sou tudo que você precisa. Eu sou a tua fonte. Foi de mim que você veio. E eu continuo contigo. E continuarei até a consumação do século. Então é nessa visão que Ele diz que eu sou o teu pai. E quando a serpente disse a Eva, se tu comer, tu vai ser igual a Deus. Aí a fruta ficou desejável aos olhos de Eva, depois que a serpente jogou essa seta. Porque ela ia conhecer o bem e o mal. E não é isso que nós queremos? Conhecer o bem e o mal significa ser independente de Deus. Fazer as coisas independente de Deus. Tomar decisões independente de Deus. Só que as consequências de Eva ecoam até hoje. E as nossas decisões também ecoam. E é aí onde nós devemos amadurecer, para entender que quando viemos a Deus, nós temos que entregar tudo. Entregar tudo. Chegar no altar e entregar a Deus as nossas dores, as nossas mazelas, o nosso passado, tudo que nos causa dor. Nós temos que renunciar de verdade, porque nós temos a identidade em Deus e precisamos amadurecer para poder viver o novo de Deus. Para viver o novo de Deus. Se alguém me entrega alguma coisa grande para eu segurar, eu não vou conseguir, porque eu tenho um microfone na mão. Eu vou ter que Deus tem coisa grande para te entregar, mas é preciso largar o que você tem segurado até hoje. Ah, sabe aquilo que você segura, aquela dor, que você diz, ai, aquela mágoa que você não larga, porque são feridas que são alimentadas. E existem espíritos que gostam de se alimentar. Ai, tadinha, espírito de autocompaixão, de autocomiseração.
Ai, tadinho, tadinha. Precisamos amadurecer e entender que nós não somos coitadinhos. Nós somos filhos de Deus. Identidade do céu. Nós temos chaves que abrem portas, que mudam situações e circunstâncias. E que no nosso amadurecimento nós vamos tomar decisões diferentes. E vamos primeiro nos posicionar para fechar a porta do passado. Amadurecimento. Fechar a porta do passado. E deixar de ficar remoendo com o que alguém te fez. Fez. Só que hoje nós vamos decidir viver diferente. Identidade, saber quem é Deus, é ter relacionamento com Ele. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, amém? Mas é importante nós entendermos algo. Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar e me deu livre acesso ao Pai, para eu ter um relacionamento com Ele. Mas não existe relacionamento com Deus sem perdoar. Sem perdão não há relacionamento com Deus. Jesus Cristo morreu para me salvar, ponto final? Não. Porque foi o próprio Jesus diz: se não perdoardes os teus amigos, inimigos, mas ele me fez tal coisa, mas ela me fez tal coisa. Está na hora de você sair dessa cova. Hoje é Páscoa, é dia de ressurreição, de nós lembrarmos que Jesus Cristo foi ferido na cruz, mas Ele não ficou naquela. Me mataram, eu cheguei para fazer a bondade, para perdoar, para amar, para fazer com que eles tenham vida, e eles estão aqui me matando, me crucificando. Jesus não foi se justificar na cruz. Ele se deixou morrer, que possamos nos permitir a morte para viver em Cristo Jesus. Ah, Nicodemos, é necessário nascer de novo. 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 Mas para nascer tem que... E Nicodemos: como assim? Eu grande vou voltar para a barriga da minha mãe? Você sabe tantas coisas. As estações, quando vem a chuva. Tantas coisas, o fruto do conhecimento nos afasta de Deus. Independência de Deus nos faz ser ignorantes e não sábios. Porque a sabedoria é o próprio Cristo. A sabedoria é Cristo. Muitos seguiram a Ele, a Jesus. E Ele alimentava com pão. Chegou um momento que Ele disse: vocês me seguem, porque eu alimento vocês com pão. Mas eu sou o pão do céu. Eu sou o pão do céu. Tem que me comer. Tem que me comer. Jesus não é Enéas, mas Ele diz: vocês vão ter que me engolir. Tem que comer, Jesus. Ele disse: aquele que me segue e não faz o que eu ensino, não são os meus discípulos. Entendeu? Ele morreu na cruz para nos salvar. Porém, para continuar a jornada com Ele, tem que haver perdão. É o primeiro, perdoa. Você está disposto hoje a perdoar? Perdoar os teus inimigos, aqueles que te feriram. Mas não é por mérito. Ah, ele não merece. Mas se Jesus diz que é teu inimigo, Ele já está falando, é aquele que é contra você.
É aquele que te persegue, é aquele que não te ama, é aquele que te odeia, é aquele que não quer ver o teu bem. Perdoa o teu inimigo. Perdoa o teu inimigo, porque na mesma medida, aí vem, na mesma medida, está na tua mão, não está na mão de Deus. Na mesma medida que perdoardes os teus inimigos, o Pai te perdoará. E agora? Será que a nossa salvação vai estar na mão do meu inimigo? Nunca. Nunca. Eu vou lá e arrebato da mão do meu inimigo. A salvação é minha. E sabe como é que eu vou arrebatar da mão do meu inimigo? Perdoando. Perdoando. Aí a pessoa fica pensando, mas e aí? Eu vou ter que conviver com ele? Não, aí já é outra história. Mas perdoar é lembrar sem dor. É lembrar sem dor. É a ferida. Está cicatrizada. Você olhar para a ferida e dizer, um dia alguém me machucou, mas hoje não sangra mais. Você vai olhar para a cicatriz e vai saber que tinha uma história. Você vai lembrar da história. Porque Deus transforma toda a maldição em bênção. E aquilo que te feriu vai fazer vida em você e para muitas outras pessoas também. Porque Jesus Cristo é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não é por Ele. Por Ele é os ensinamentos, é comer. Engula Cristo, viva Cristo. A nossa pregação é Jesus. Porque não se trata de nós. Não é palestra para autoajuda. É palestra para morrer e nascer de novo. É necessário morrer para nascer de novo. E nada pode ser feito sem se converter outra vez. E todos os dias o Senhor nos dá essa oportunidade. Sabe o que é converter? Deus. Você é Deus agora. Então eu vivia uma vida sem Deus, sem ouvir Deus, sem olhar para Deus. Eu vivia a vida como eu queria. Até que um dia eu encontrei com Cristo. Encontrei Jesus. Ouvi o que Ele tinha para me falar. E eu aceitei os ensinamentos de Jesus. E eu me converti. E o meu alvo? Só que é uma caminhada. Você está entendendo? Nessa caminhada eu posso outra vez ser atraída por algo. Por isso que todos os dias, não importa quanto tempo temos de cristãos, de conhecimento da palavra, todos os dias temos que nascer de novo. A dependência de ter o entendimento do que Deus quer comigo. É claro que mesmo é diferente o desviar da caminhada e eu, ai Deus, não consigo. Ai Senhor, caí. Levanta, porque o cair é do homem, o levantar é de... E vamos nos sacudindo e caminhando outra vez. Mas tem gente que para no caminho. Ai, porque me feriram. E fica no caminho. Em vez de seguir em Cristo, fica lá lamentando. Não posso, porque me olharam feio. Me falaram aquela palavra. Ah, eu não gostei porque eu fiz tal coisa. Não importa se fizeram, se você fez. O perdão é para as pessoas e para nós mesmos. E muitas vezes nós temos dificuldade de nos perdoar por decisões que cometemos, que tomamos erradas, decisões que tivemos erradas, consequências, e depois ficamos, eu fiz isso, eu não devia ter feito. Está na hora hoje de se perdoar também. Se perdoe, se ame, porque Deus te ama.
Existe um tribunal e existe um trono, mas já tem alguém ocupando esse lugar de juiz, e não é você. Se Deus decidiu te perdoar, pela graça, como o pastor falou, é pela graça, não é por mérito. Existe apenas um tribunal e um juiz. Agora também existe o acusador. Então é com ele que você tem que ter cuidado, porque ele vai querer te acusar, te apontar. E aí é onde você diz: eu já fui diante do trono da graça de Deus e já encontrei misericórdia pelo sangue de Jesus. E fui liberta. E fui liberto. E hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou uma nova criatura. Aleluia! Glória a Deus. Amadurecer no entendimento, no poder e na graça de Deus. Pão levedado representa um corpo contaminado. Mas Cristo está aqui para nos renovar, para nos restaurar, para nos purificar, para que nós possamos ter uma vida e vida com abundância, no gozo do Espírito Santo, no entendimento. Estou passando pela prova, mas estou dando glória a Deus. Eu estou passando, eu não estou nela. Vai acabar, vai ter fim. Hoje é dia de Páscoa, dia de ressurreição, onde os planos e os projetos vão sair de onde estavam enterrados. Onde a nossa vida estava ali enterrada com o nosso passado, vai ter que sair e ressuscitar com vida, com força. Mas pastora, você não está entendendo. Faz muito tempo, anos. Ah, pastora, você não sabe a intensidade do mal. Eu acho tão maravilhoso o conhecimento da palavra, porque Lázaro já fedia e ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Lázaro fedia 3 dias. 3 dias. Como assim? Marta e Maria? Não. Jesus disse: Marta e Maria andam comigo, ouviram os meus ensinamentos, mas agora que é a prática, elas não entenderam. Maturidade, identidade e maturidade. E ele foi e sacudiu o corpo de Lázaro. Não. Ele foi lá e fez respiração, boca a boca, primeiros socorros. Não. Pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Ele orou ao Pai e disse: para que tua glória seja manifesta. Não é pelo teu mérito, é porque Deus vai se glorificar na tua vida. Deus vai se glorificar na tua vida. O povo de Israel, um povo amado, mas sempre rebelde. E Deus disse: não é pelo mérito, mas para glorificar o meu nome, pelas minhas promessas, pela minha palavra, eu continuarei fiel com Israel. E assim o Senhor é conosco, porque Ele é fiel para com a sua palavra. E através da nossa vida, nossos familiares vão ver o poder de Deus. Os nossos vizinhos, os nossos amigos e os nossos inimigos vão ver o poder de Deus na nossa vida. E as pessoas que estavam lá viram Lázaro. Ele disse: tira a pedra. A pedra foi removida e para surpresa de todos, Lázaro saiu com vida. Mas ele ainda estava atado, amarrado. Que hoje você seja livre
No nome de Jesus Cristo de Nazaré. De tudo que te cega, de tudo que ofusca a tua mente, tudo que prende as tuas mãos para tu fazer, tudo que prende os teus pés para que tu alcance, em nome de Jesus, eu profetizo vida e vida com abundância, manifestação do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, que hoje esteja aqui nessa igreja para ressuscitar a tua vida, os planos, o teu coração. Não vai ter mágoa mais, porque onde há vida, a morte não pode resistir o poder. E Jesus é a vida. E eu profetizo aqui nessa igreja, pastores, vida, vida em Cristo, vida em abundância, vida onde a morte não vai operar mais, a morte espiritual, onde muitas vezes vai defiando as pessoas. Vem, chega felizes e vai defiando. Não vai ter mais espírito de morte espiritual nessa igreja. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Acabou! O espírito de morte espiritual não tem mais cabida aqui neste lugar. Eita! Tudo que foi profetizado neste lugar, onde não vai crescer, ter crescimento, através de espíritos malignos do passado, que essa cidade nada vai prosperar, já não tem mais poder, porque o Espírito de vida está desatado neste lugar, e vai trazer pessoas mortas à vida, e vão crescer, e vão dar frutos. Eu profetizo, pelo poder que é no nome de Jesus, pelo poder que é no sangue de Jesus, vida, crescimento, abundância, abastança, muito, transbordando, em nome de Jesus. Aleluia. Porque onde Deus opera, o milagre acontece. E eu ouvi uma história por aí que no passado, até hoje se fala dessa história, que aqui nessa cidade de Aracaju nada vai prosperar, vai crescer, vai ter vida. Mas eu cancelo hoje pelo poder que é no nome de Jesus. Eu venho como profeta do céu, profeta do Deus amado, que Ele ama os seus filhos, a sua igreja comprada e lavada pelo sangue do Cordeiro. Onde estava morto, vai haver vida, vai crescer, vai ter abundância, vai florescer, pelo poder que é no nome de Jesus. Vida. Vai vir de maneira, pastores, que vocês não vão nem entender o que vai acontecer. Mas vai vir. Vocês não vão precisar fazer nada. Só vai acontecer. Eu vejo aqui uma taça transbordando. Uma taça transbordando. Transbordando. Aleluia. Vida. Porque as bênçãos do Senhor nos seguirão. Não é por força nem por violência que certas coisas do Senhor é feita, para que a glória dele seja manifesta. Existe momento para a batalha, para que seja na força e na violência. Mas existe momento do Senhor operar com milagres e maravilhas. Existe momento para derrubar e momento para edificar. Para todas as coisas existe um tempo determinado. E esse tempo agora é de florescer, de crescer em vida, dar vida a frutos com abundância. Porque já não há desculpas. Porque é tempo de maturidade. Crescimento, entender, posso, mas não devo. Amar a Deus sobre todas as coisas. É amar a Deus sobre toda nossa dor, ressentimento. Aquilo que nos travava já não tem poder sobre nós. Aquilo que era impedimento já não tem poder. Aleluia. O pão sem levedura
é sem contaminação. E o inimigo não vai mais se infiltrar no meio do povo de Deus. Não vai. Não vai. Porque o sacrifício de Cristo, ele vale e é poderoso para destruir toda a obra das trevas. E a nossa oferta e o nosso sacrifício é aceito diante de Deus, porque Ele já viu o coração de vocês. Ele já viu a intenção do coração de vocês. E Ele disse sim, eu aceito e recebo essa oferta de sacrifício. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, igreja. Louvado e agradecido é o teu nome, Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque estamos vivos. Vivo, espírito de vida, de ressurreição. Já não há morte. Já não há morte. Já não existe morte. As águas amargas se tornaram doces. Na comida já não existe veneno, já não existe morte. Já não existe morte. Que a palavra de Deus está purificando. Profetizamos vida. Profetizamos vida. Que hoje você possa renunciar tudo que te prendia. Diga: espírito de morte. Espírito de morte, você já não tem poder sobre a minha vida. Todos os meus planos vão florescer. Eu vou progredir. Eu vou caminhar. E vou chegar ao meu destino. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aleluia! Glória a Deus! Oh! Espírito de vida! 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 Oh! Espírito de vida! Floresça, Senhor!